a partir de agora temos um bate-papo sensacional aqui em nosso programa, porque estamos recebendo Maísa Nils, que é empreendedora, especialista em comunicação pessoal, e eu estou muito feliz em recebê-la aqui em nosso estúdio. Inclusive, eu quero te dizer que eu estava ansiosa esperando por essa oportunidade desse bate-papo, saber um pouquinho mais da sua trajetória. Maísa, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Já tem algum tempo, Sim, né, que estamos esperando por esse momento, então eu fico amadurecendo, muito feliz, né? Então eu fico muito feliz com o convite, é um prazer enorme estar aqui e espero contribuir um pouquinho mais para esse programa que é tão especial por todo mundo. Já está contribuindo, né? Já tivemos uma préviazinha de conversa antes de iniciar aqui o bate-papo com o pessoal também junto lá de casa, e eu já virei sua fã, eu já sabia um pouquinho da sua história, que é uma trajetória assim, que é inspiração para as outras pessoas, é exemplo, e eu gostaria de começar por aí. Eu falei no início da entrevista que você é especialista em comunicação pessoal, eu acho que comunicação é algo muito importante, principalmente no momento atual. Quando que te despertou esse interesse pela comunicação? Foi uma necessidade ou foi algo que sempre você tinha traços na sua personalidade? Bom, eu sou apaixonada por comunicação e eu vejo a comunicação como algo que é uma ferramenta de autoexpressão. Então eu gosto muito de entender e também de falar de um jeito que a comunicação é algo que é natural do ser humano. É uma habilidade que a gente pode sim desenvolver. Eu acredito muito nisso. Então, a minha paixão por isso começou muito cedo, no sentido de querer me expressar. Então, eu queria me expressar, eu queria fazer de um jeito que fosse meu. E por isso que eu decidi abrir a minha primeira marca, que é a Maísa Nils Brand, e onde eu consegui, através ali daquilo que eu sentia, das coisas que mexiam dentro de mim, das minhas emoções, materializar isso em produtos. Então, era uma forma que eu identificava que eu poderia me expressar. Isso é um valor importante na minha vida. Sim. Não só de expressão, de autodireção, tanto de pensamento quanto de ação. Isso é uma coisa que eu acho que faz muito sentido para mim. Então, talvez eu não tenha um momento exato que que aflorou esse desejo de me comunicar e de me expressar. Acho que era algo que estava escondido e que aflorou aí no sentido de colocar isso em prática através de produto. Quando você lançou a sua marca, você falou que foi algo meio em conjunto, né? Quando você viu a necessidade da comunicação. Você consegue entender se a vontade de lançar um produto seu, você tinha essa vontade antes de você entender que você precisava adquirir esse conhecimento? Tinha. Tinha? Porque eu comecei a experimentar o empreendedorismo na minha adolescência. Então ali, hoje entendendo, né, que ali já tinham sinais de que eu queria alguma coisa que fosse minha. Então olha, que precoce também. Porque eu queria muito, de alguma maneira, colocar o que eu sentia para fora, mas não sabia como. Então eu fazia estampa de camiseta para vender, eu fazia bijuteria. Eu até vendi sapatos, isso foi em 2011. Eu comprava uns sapatos, que era um catálogozinho que tinha, assim, é como se fosse uma revista de cosméticos, mas que eram de sapatos. E quando eu olhava aqueles produtos, eu achava tudo bonito, mas aí eu falava, não, quando chegava o produto, quando eu pedia, eu falava, mas podia ser diferente, acho que podia ter uma coisa ali, outra aqui. Então, hoje, entendendo, né, tendo a clareza do significado que é a gente se expressar do jeito que a gente quer, da maneira que é mais confortável, respeitando a nossa individualidade, hoje eu vejo que aquilo já era um sinal, assim, que já estava ali dentro de mim, eu não sabia como colocar isso para o mundo. Com certeza, era algo que estava ali dentro de você e você estava trabalhando e aflorando tudo isso, né? Mas você também não parou por aí, quando você lançou a sua primeira marca, foi algo que você foi buscar mais conhecimento em relação à comunicação, e você entendeu que não tinha muito mais, né, Maísa? Porque aí eu busquei a fonte, né? Eu queria fazer o sapato. Então, assim, não era só me expressar. Eu queria aprender a fazer, eu sou uma pessoa muito ligada nos detalhes. Eu gosto muito disso. Então, é algo natural. Eu me encanto por aquilo que não é só físico. Então, eu gosto muito de entender como que a gente pode colocar vida nas coisas,
como que a gente pode dividir a nossa história com as pessoas, qual que é o caminho. E aí foi quando eu fui aprender a fazer o sapato. Eu falo que os meus sapatos todos têm nomes, né? A minha, vamos dizer assim, a minha primeira, que é a Marie, ela tem uma história muito linda comigo. Então eu divido um pouco disso com as pessoas. Sim. Eu dancei dança clássica há muitos anos. Isso, e tem essa parte ainda na sua vida. E essa ligação com a arte que você tem, foi também algo que fomentou também toda essa sensibilidade que você tem dentro de você. Mas eu falo que tudo era muito lúdico para mim. Eu tinha um quartinho onde eu bordava, onde eu pintava, onde eu costurava. Então ali era um mundo de fantasias, entre aspas, onde eu fazia os sapatos, né, eu fazia mesmo, mas não era eu não sabia o que era. Então hoje, né, buscando conhecimento, técnicas, ferramentas, recursos, eu entendo que a gente pode sim transportar aquilo que a gente sente, quem a gente é, seja num produto ou seja num serviço. Então a dança clássica, assim como a arte num todo, estimula muito a minha sensibilidade. Então eu amo de paixão a cerâmica, as pinturas, a aquarela. Eu falo que quando eu tenho um tempinho eu vou lá e me sujo inteira. Você arruma tempo? É que é uma terapia hoje em dia para você, né? É aquele momento de relaxar, descarregar toda aquela energia. Eu faz amo. parte, e na realidade é necessário, né, Maísa? Porque assim, acho que cada pessoa tem o seu jeito de se conectar com si, sabe? Assim, é algo que para mim não tem um caminho único, assim como para mim também não tem uma verdade única. E encontrar esse jeito que a gente tem de se conectar com a gente, assim, eu acho que eu falo que a mágica acontece aí, sabe? Com certeza. Esse minuto, nem que seja um minuto, nem que seja, sabe, uma vez na semana, ou de algum jeito, para a gente começar a exercitar eu falo que é um exercício da vida real, assim, o exercício de ser a gente mesmo. É bem então, assim, ajuda e faz muito. uma diferença tão grande, né? Você dá aquela resetada naquele momento lá e volta com energia total, né? E eu queria muito, assim, continuar no criativo, né? Eu queria muito continuar no processo criativo e caminhar por isso. Claro, não é que eu não me considero uma super especialista nos sapatos, mas eu busquei nas técnicas esse apoio, esse suporte para entregar um produto que não é só bonito, né? Ele tem uma parte de mim toda ali e eu fico muito feliz que as minhas clientes também falam isso para mim, né? O meu retorno é muito positivo. Eu acho que a peça é tão exclusiva, é feita com tanto carinho, sabe? Com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanto amor, sabe? Eu acho que tudo que você imagina, você conseguiu retratar, né? Então, assim, não tem como. É uma conexão emocional que eu acho que as suas clientes acabam fazendo. Por isso que eu falo assim, que o técnico, e eu levo isso seguindo, né, essa minha trajetória, quando eu queria oferecer o serviço, quando eu quis oferecer o serviço, eu pensava em formas de como que eu poderia conectar as coisas, então, para não ser uma coisa distante da outra. E pensando na ideia de técnicas, eu sou super a favor, eu acredito muito, e a gente, profissional, trabalha com técnicas, a gente constrói a nossa trajetória muito voltado nas técnicas, mas o que conecta é o relacionamento, é o que é real, é o que é verdadeiro, o que é humano. Sim. E é uma das coisas que, quando eu decidi lançar o Pureza Visual, que também foi ali na pandemia, eu queria muito mostrar para as pessoas que era possível a gente abraçar a nossa humanidade, reconhecer a nossa história e aí desenhar, costurar um jeito que funciona para você de se comunicar e de se expressar. Então, de alguma maneira, tem a minha conexão ali com a minha marca, né, com os meus produtos, meus sapatos, meus acessórios, de um jeito talvez um pouquinho diferente, porque a gente pegar num produto é diferente, né? Mas o Pureza veio com essa continuidade, né, no meu ponto de vista. Foi um amadurecimento também, né? De tudo que você já estava fazendo. Também. E todo o conhecimento que você estava adquirindo. Vou chamar o intervalo, o bate-papo tá espetacular, mas é bem rapidinho, o tempinho da água, a gente já volta. A Pureza, que é a sua segunda empresa, né? A Pureza, ela é ligada à comunicação visual.
A gente trabalha linguagens, Linguagens. né? Tanto visual, Sim. quanto as palavras que você usa, quanto os espaços que você ocupa. Então, eu falo que eu também sou consultora de imagem e publicitária. Então, eu trouxe ali, dentro da minha bagagem, pontos que são fundamentais, no meu ponto de vista, para a gente construir a nossa identidade. Sim. E não só construir, mas reconhecer. Eu acho que isso é muito mais interessante, no meu ponto de vista. É a gente abraçar a nossa individualidade dentro de um cenário que a gente vive, que é extremamente comparativo. Demais. Né? As pessoas estão sempre... Eu escuto isso das clientes, né? Ah, é porque o fulano fez isso, o ciclano faz aquilo, e eu faço, eu não consigo ter resultado. O olhar para o outro é algo muito pesado, né? A gente não sustenta isso. Você acha que o que distancia mais as pessoas de conseguir ter esse autoconhecimento, desenvolver sua autoimagem, é o olhar muito para o outro? Eu acredito que tem uma parcela grande. Tem uma parcela aí. grande. Tem, porque principalmente, né, no cenário que a gente vive digital... A comparação, né? É muito. Demais. E acaba que a gente olhando sempre para o outro, e sempre o outro tem mais sucesso, o outro sabe falar melhor sobre aquilo do que eu, você se anula completamente. E eu falo que as perguntas simples que eu faço na minha consultoria, que de alguma maneira são simples, mas que para o outro é como se fosse assim, assustador. Então você fala, o que você gosta? Né? O que você prefere? É uma pergunta que é difícil responder, exatamente. Né? Muitos param ali e falam, olha, peraí, me dá um tempinho mais para eu refletir aqui. Um tempinho não, um tempão, não, né? Aí eu falo, não, tudo bem, vamos respirar um pouco, a gente fala sobre isso depois, mas é muito legal a gente ter a clareza de que cada pessoa é única, do seu jeito, com as suas preferências, com as suas escolhas, porque se a gente não começa a olhar mais pra gente, automaticamente o outro vai ser sempre melhor. Então, essa história de ser autêntico, eu falo que não tem um outro caminho. Pode parecer meio clichêzão, assim, mas não tem um outro caminho se a gente não olhar pra gente. Sim. Não tem como. Reconhecer também as nossas fraquezas, né? Olhar para as habilidades e tentar aperfeiçoar elas do jeito que a gente consegue fazer, dentro, né, dos nossos limites, respeitando o nosso bem-estar, é uma coisa que eu valorizo demais, mas diminuir um pouco o peso que é. Eu vejo que as pessoas, elas têm uma necessidade muito grande de parecer sempre alguma coisa ou alguém. A diferença é que o que é sustentável para você? Eu acho que entra muito aí. O que você sustenta? Porque ser um personagem e a comunicação autêntica, ela tem a ver com a gente olhar para isso. As pessoas querem ser um personagem, Sim. mostrar uma coisa incrível, né? Ah, eu vou usar essa roupa assim, porque é isso, é assim, ou assado. Então, cheia de regras e padrões. E a gente está sempre se classificando. Você é isso ou você é aquilo? Você vai para cá ou você vem para lá? E aí, quando você vê, e eu escuto isso das pessoas, sabe? É uma coisa que não é nada de imaginação. Esse desconforto de que eu não consigo mais. Eu não sustento mais. Tô cansada de ser um personagem. Eu quero ser eu. É difícil você ser um personagem o tempo inteiro. Exatamente. Tem pessoas que até conseguem sustentar durante um tempo. Agora, você ficar ali carregando aquele personagem o tempo inteiro, uma hora isso vai te estressar, né? Vai realmente explodir, não tem como. E eu falo muito disso no Por Ex. Eu falo que é claro que as estratégias, elas, como eu disse, são incríveis e elas funcionam, mas dentro do seu cenário, sabe, do que é possível para você. Então não adianta uma coisa tem que ter uma verdade, tem que ter você. Exatamente. Entendi. Exatamente. Quando as pessoas buscam o seu trabalho, da questão da comunicação visual, na realidade ela chega lá, eu acredito, buscando uma imagem para ajudar no profissional. Ela não chega para um autoconhecimento, para se encontrar num primeiro momento. Olha que eu vou te falar uma coisa que é muito comum. Eu acredito que é também porque é o jeito que eu me comunico, né? Mas muita gente chega falando coisas que nem elas sabem, sabe? Juro pra você. Sei. Do tipo assim, eu não tô bem, ela não consegue expressar exatamente, através da linguagem, aqui no sentido de palavras, qual que é o seu desconforto? Então a gente tem que voltar um pouco. Então às vezes o desconforto ele está associado a
eu quero ser uma pessoa de mais autoridade, eu quero ser uma pessoa que transmite mais força, mais imponência. Sim. Mas aí quando você começa antes, sabe, antes desse estágio, a gente vê que tem muita coisa que ainda precisa se costurar, sabe? Então, não adianta eu, por exemplo, e eu vou dar o meu exemplo, que eu acho que os nossos exemplos são sempre os melhores, Com tá? certeza. Eu sou uma pessoa que eu tenho um tipo físico, eu tenho um cabelo desse jeito, eu me movimento, eu tenho esse meu jeito, eu falo desse jeito, independente se é aqui, ou se é no digital, ou se é no cafezinho. Você é a única, você é você exatamente. sempre. Nós somos. Isso é muito bom. E aí, eu tinha uma percepção de que, antes de ter a consultoria, como eu tinha uma marca de moda, vamos colocar assim, eu tinha que ser uma pessoa super descolada, sabe? Eu tinha que cortar o cabelo curtinho, pintar ele de loiro. Então, eu tinha que ser uma pessoa descolada. Era essa a minha imagem, era o que eu imaginava para quem trabalhava com moda. Mas foi uma percepção minha, e que isso é muito subjetivo também, porque o nosso repertório é único. Então, as referências que a gente vai, né, tendo na vida sobre profissões, sobre pessoas, sobre isso, é muito subjetivo. Não tem como a gente colocar todo mundo na mesma situação. E aí, quando eu falei para uma pessoa sobre isso, uma profissional, ela olhou para mim e falou assim, então, começa de novo, limpa tudo isso que você tem na cabeça, entendeu? Porque você já transmite o que você deseja, com o seu cabelo, com o jeito que você se veste. Eu não tinha me apropriado disso. Olha só. Isso é diferente. Então, eu acho que é um processo, como eu falei, sobre reconhecer a nossa identidade, é a gente abraçar também e tomar posse sobre quem a gente é e o que trouxe a gente até aqui, sabe? Eu falo que eu não sou psicóloga, tá? Não sou... Isso que eu ia te perguntar. Eu falei, olha, não sou, mas amo. Você gosta muito de adquirir conhecimento, não fez psicologia ainda. Não, mas eu sou alucinada por essa área, eu amo de paixão. Gosto muito de filosofia, estudo. Eu falo que eu bebo de outras fontes. Eu fui para outros caminhos que eu falo que me ajudam muito também a ter uma clareza sobre a vida e sobre sociedade e sobre comportamento. Eu acredito que a comunicação, ela nasce da filosofia, isso é uma questão que faz muito sentido para mim. Então, eu falo que beber de outras fontes ajuda a gente também a ter mais também segurança do que a gente vai fazer, né? Do que a gente vai falar. Com certeza, isso daí a gente vai... Acho que a gente precisa, né? Para continuar seguindo em frente. Também acho. Você, toda a sua trajetória, a gente verifica que se conecta, né? A gente liga os pontos. Então, assim, você foi adquirindo conhecimento e vendo a necessidade de buscar outros tipos de conhecimento durante a sua trajetória de vida profissional. Sim. E hoje, para onde a Maísa está indo? Hoje eu tenho, assim, eu tenho um desejo muito grande daqui para frente de estruturar outros produtos no Pureza Visual, né? Pretendo expandir um pouco mais os meus atendimentos, né? Trazer grupos de mulheres, dividir tudo o que eu desejo. Eu acredito muito num compartilhamento. Quer passar para frente. E fazer com as pessoas, né? Eu acho que fazer com as pessoas, perguntar como que eu posso te ajudar, trazer esse processo do coletivo. Eu acho que isso para mim é fundamental. Me disponibilizar. Te preenche isso? Sem dúvida nenhuma. Acho que o meu papel no Pureza, assim, é encorajar pessoas, né? Mostrar possibilidades, de alguma maneira, como eu disse, me disponibilizar a fazer diferença na vida dessas pessoas. E a Maísa News Brand, hoje ela está pausada. Ela está pausada, eu ia te perguntar. Tá. Ela pausou na pandemia? Foi um pouquinho depois, porque a gente teve, enfim, um processo aí muito intenso, né, com as nossas fábricas paradas, as minhas fábricas paradas, e isso para mim foi muito difícil. Imagina. E também eu acho que o movimento da vida e o meu movimento também, como eu sou a desenhista, a criativa, né, a desenvolvedora dos produtos, demanda muito de mim. Você de não delega não? Você fala, não precisa ter a minha essência? Ai, eu gosto muito de fazer isso. Gosto muito. E o fato de ter uma produção pequena, isso é uma coisa que me dá essa alternativa de desenhar os produtos, né, de colocar a minha alma ali. Então eu gosto muito de fazer produto também. É um outro jeito de entregar aquilo que eu acredito. É um outro jeito de expressão também, né, Maísa? Exato. De alguma forma isso está dentro de você. Eu acho que você não consegue, você pode até suspender um pouquinho, mas aquilo ali sempre é algo que precisa estar presente na sua vida, né? E aí eu tenho a pretensão de voltar ano que vem a produzir, né, e colocar a marca também
em um outro a gente está passando por um processo de reposicionamento. Sim. E acho que também por uma questão de, como eu disse, de reavaliar as coisas, né? E também veio Pureza, e aí as coisas Hoje, começaram. com toda essa mudança também, depois do Pureza e tudo que o Pureza trouxe, que eu acredito que foi um boom de oportunidades, né? Muita coisa veio junto com a Pureza. Você mudou muito? Mudei muito. Muito? Muito. Porque eu acho que, no que eu visualizava, assim, para a minha marca, desde quando, na verdade, quando eu lancei a minha marca, a Maísa Brand, eu tinha uma mentalidade. Eu pensava de um jeito, eu era muito introvertida. Olha né? só. Juro. Eu não mostrava meus desenhos pra ninguém, assim, eu morria de vergonha. Só meu, não tinha vergonha? Tinha muita vergonha. Eu também, durante um tempo, eu fiquei com muito medo do que as pessoas iam pensar. O laço da Marie é um lação. Maravilhoso. Então, assim, vamos mostrar a Marie para as pessoas conhecerem. Tinha algumas coisas assim que me deixavam com medo mesmo, eu confesso, assim, eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque fez parte do meu processo, né, como pessoa, como profissional. Então, eu recebi, inclusive, algumas críticas na época de que era sapato, era sapato de princesa, que né, ninguém ia poder usar, enfim, um monte de outras coisas. Como se fosse algo distante. Isso, Sei. E aquilo me chocou muito, eu falei, nossa, mas será que é isso? Então, assim, eu passei por um processo também de me apropriar de mim mesma, e acho que isso é muito importante. E eu vejo que tudo isso, assim, olhando de quando eu lancei a marca, de quando a gente começou a divulgar, de quando a gente começou também a sair daqui, hoje eu venho do Brasil todo. A gente teve uma felicidade muito grande de ficar no shopping JK, lá em São Paulo, então convites de pessoas. E aí eu vejo que eu, Maísa, também passei junto com a minha marca esse processo. E eu vejo que daqui para frente, olhando tudo que eu venho construindo, que eu já construí, eu tenho um desejo muito grande de usar as minhas habilidades para também oferecer novos caminhos para as pessoas. Então, é o meu jeito, como eu disse, né? É o caminho que eu vejo que faz mais sentido para mim também. Apoiar as pessoas. Acho que é uma retribuição também, dúvida, né? Sem dúvida. Você falando um pouquinho antes da pandemia, aí teve o processo da pandemia, que eu acho que foi um processo assim, muito importante na sua vida, né? Então, mas foi em pouco tempo uma transformação. Foi, porque eu acho que nesse período da pandemia, quando eu me vi naquela situação que eu falei, ninguém vai comprar sapato, né? Poxa, o que eu faço? Até a gente fez um modelo. Ninguém nem saiu de casa, não. né? Eu falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Ninguém sabia de nada. Eu também peguei 2 vezes o Covid. Duas. Então foi uma coisa que para mim foi muito assustadora, assim, as pessoas, elas estavam morrendo e a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí aquilo veio como um choque, né, para mim, assim, né? Eu falei, bom, eu não tinha como produzir, eu não tinha como fazer, então eu tenho que usar as minhas habilidades, e aí entra muito a história do que eu falo para os clientes, é que a gente olhar o que a gente é boa fazendo, sabe? Como que a gente pode usar isso que é bom, que é uma habilidade, para desenvolver alguma coisa. Então, foi aí que eu identifiquei que a Maísa publicitária, da comunicação, ela existe, sempre existiu, e ela voltou ativa, vamos dizer assim. Mas você foi além, né, Maísa? Você foi buscar um conhecimento, assim, pessoal também. Foi estudar numerologia, como é que foi, como que você entendeu que você precisava também se aprofundar no seu eu e também conhecer um pouquinho além do físico? Eu adoro falar que além das camadas superficiais, Sim. Eu amo de paixão. Eu tenho como eu disse, eu sou muito curiosa e algumas coisas me despertam essa curiosidade. Eu passei durante também vamos dizer assim, essa loucura que foi, né, a pandemia, eu também me voltei muito para mim, assim, eu queria me entender mais, eu queria entender também o que estava acontecendo, eu queria me descobrir mesmo. E tive algumas experiências com algumas profissionais, eu já era praticante de yoga, então yoga, durante um tempo eu praticava, na adolescência, depois eu parei, durante muitos anos e retomei esse processo que eu falo que é íntimo, assim, eu falo que yoga é íntimo, né, na minha vida, então é uma conexão que eu tenho comigo naquele momento. E então eu voltei a praticar na pandemia
E aquilo para mim foi extremamente valioso, porque foi onde eu consegui também me conectar comigo, entender o que eu estava sentindo, ansiedades, medos, inseguranças. Então, dali em diante, eu nunca mais deixei esse meu lado mais sutil, assim, abandonado, vamos dizer. Eu tive uma experiência também, como eu disse, tive algumas experiências com profissionais, professoras, né, dessa área. E quando eu descobri a numerologia, eu falei, nossa, que coisa incrível. Eu fiquei muito interessada. Foi um conhecimento que chamou a sua atenção por quê? Porque eu me identifiquei, né? Identificou, Quando né? eu vi o meu, eu falei, Você falou, olha, eu acho alguma que faz coisa tem, eu sentido vou dar uma aqui. olhada aqui, né? Então eu fui estudar também, me formei e gosto muito dessa área, gosto muito de entender coisas, como eu disse, que não são físicas, assim, não é uma coisa 2 mais 2 é 4. E é uma coisa minha mesmo, eu adoro. Então, desde é um recurso então, a mais que a gente tem, né, para lidar com tudo isso, né, Maísa? Eu gosto muito, eu ofereço esse trabalho na minha consultoria, associado ao que eu faço. Eu deixo assim a pessoa super à vontade, né? Eu conto o que é, porque não é nada assim adivinhação, né? Não é nada de bruxaria ou coisa assim. Não. A numerologia tem uma base técnica de estudo, né? Ela nasce lá junto com Pitágoras, então tem uma base de estudo. É bíblico, né? Então eu adoro porque isso traz cada vez mais clareza, como a gente está falando, de entendimento sobre a gente. Então, não é que é uma coisa assim, ai, nossa, isso aqui é 100%, não, mas são ferramentas. Como eu falo assim, eu abro minha caixinha de ferramentas, eu tenho as minhas ferramentas ali e sei a função delas. Então, isso é mais uma ferramenta que eu tenho e que eu ofereço para ajudar as pessoas nesse caminho de se conhecer, né, de autoconhecimento. Gente, que maravilha! Adorei mesmo saber um pouquinho mais de você. Como eu te falei no início da entrevista, eu conheci a sua história pela Fabi Totti. Ela me trouxe, inclusive, falando da Marie, né? E eu fiquei apaixonada e conheci um pouquinho da sua história e ficamos amadurecendo esse encontro. Então, eu estou tão feliz que você esteja aqui hoje e que eu tenha essa oportunidade de conhecer melhor você, saber um pouquinho mais a fundo a sua história e poder passar para os nossos telespectadores, que eu acho que o exemplo constrói, Maísa. Então, eu quero te agradecer muito por esse momento, por estar aqui com a gente, pelo seu tempo e dizer que a casa é sua. Quando você quiser voltar aqui, a gente fica muito feliz. Eu tô radiante, assim, porque eu acho que a oportunidade, eu sempre falo assim, que os espaços que as pessoas oferecem para quem é empreendedor, para quem está buscando, né, ter uma fatia ali, né, desse espaço, é tão rico a gente ter pessoas que também se disponibilizam a receber profissionais, né, empreendedores. Então, eu fico muito feliz. E quero muito ver cada vez mais outros empreendedores aqui, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Adorei esse bate-papo, tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, viu? Até a próxima. Obrigada. Igualmente, obrigada. Eu que agradeço. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma, que amanhã a gente volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e este bate-papo, esse programa maravilhoso, já está lá disponível para você. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.